Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Gênesis capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma esposa para Isaque. Amém? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: Põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e dali tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de te preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou, fazendo segundo o resolvido. É interessante nós vermos isso aqui, né? É algo bem peculiar da época, é algo muito comum da época, né? A minha Bíblia diz aqui: põe a mão por baixo da minha coxa. Essas palavras são parte de um importante juramento usado por um homem que pensa que ele está prestes a morrer. Embora Abraão ainda tivesse muitos anos pela frente, a coxa representava a privacidade e estava associada à procriação. Talvez o mais antigo servo da sua casa fosse Eliezer, de Gênesis capítulo 15, versículo 2. Amém? Então nós vemos aqui nas andanças de Abraão, ele teve muitos servos e servas, porém Eliezer se destacou, era o mais antigo, o mais fiel. Assim como Faraó deixava tudo nas mãos de José, assim como Potifar deixava tudo nas mãos de José, e como carcereiro deixava tudo nas mãos de José, Abraão deixou todas as suas coisas também na mão desse servo, amém? Eliezer. E é interessante a afinidade que eles tinham e a confiança que tinha. Naquela época também era muito comum os casamentos serem arranjados, né? E eram os pais responsáveis para fazer esses acordos, porque os casamentos eles tinham objetivos, né? Não era somente uma questão, vamos dizer assim, de relacionamento, mas tinha também outros objetivos. E é interessante aqui Abraão não querer que o seu filho Isaque se casasse com uma das mulheres cananeias, porque ele queria preservar a sua descendência. E ele já idoso, bem aventurado, né? Bem avançado em anos, ele chama o seu servo e veja a confiança no Senhor, nas palavras de Abraão para com o seu servo, né? Ele diz aqui algo muito interessante. Ele diz aqui, ó, versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Olha só, a parentela de Abraão morava e habitava a 800 quilômetros de distância. Naquela época, as viagens eram extremamente difíceis, né? Eu lembro na época do meu avô, e eu estou falando de pouco mais de 40 anos atrás, amém? A dificuldade de locomoção era muito grande, não se viajava muito, né? Talvez o máximo, para quem viajasse demais, viajasse 300, 500 quilômetros. Mas a grande maioria ficava ao redor de onde nascia. Não tinha esses deslocamentos, né? É bem verdade que quem se deslocava para uma distância mais longe do que essa, ou nunca mais retornava, ou quando retornava,
era a cada 3 anos, 5 anos, a cada ano para aqueles que tinham condições. Então ele vai fazer aqui uma viagem de aproximadamente 800 quilômetros e ele tem dúvida. Ele diz assim, olha, e se a mulher não quiser vir? É melhor eu levar Isaac para que ele mesmo possa ver a mulher lá e também a família da mulher que eu for escolher possa ver ele lá, né? E Abraão de jeito nenhum, né, faz com que o servo pense sobre isso. Quando o servo expressa isso, ele diz, não, não, de jeito nenhum, cautela, amém? Não farás isso. Versículo 7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que há de te preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Quantos de nós confiamos em Deus a ponto de saber que o anjo do Senhor vai adiante de nós, abrindo portas, nos dando favor, amém? Fazendo com que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que empreendemos, porque o que empreendemos tem um propósito para com Deus. O cristão não empreende somente por empreender, amém? O cristão não vive só por viver. O cristão, ele empreende e vive para o propósito do Senhor. Nós acreditamos que existe uma santa vocação. Nós acreditamos que existe um propósito maior para a minha vida e para a tua vida. É uma pena que muitos daqueles que nascem de novo não buscam viver por esse propósito maior. Eu quero até indicar para você um livro chamado Uma Vida com Propósito, amém? E se você puder ler esse livro, ele é muito importante porque ele vai te mostrar um propósito maior pelo qual nós precisamos encontrar para viver. E esta é a nossa santa vocação. Este é o verdadeiro propósito da nossa vida. Então Abraão, ele cria na promessa de Deus, de que a descendência dele iria ser dada àquela terra, e ele cria também que o anjo do Senhor iria à frente do seu servo, lhe dando favor. E é interessante que nós vamos estudar esse capítulo e nós vamos ver cada fato como aconteceu. Nós temos muitas lições para tirar daqui, amém? A respeito do nosso relacionamento com Deus, a respeito da nossa aliança com Deus, a respeito da confiança que precisamos ter em Deus, amém? E ele vai dizer, versículo 8, caso a mulher não queira ser guite, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o acordo. Amém? Então, aquele juramento ali era algo na intimidade, era algo que era feito na antiguidade. Amém? Então, ele jurava e aquilo ali, a vida dele estava em risco. Ele tinha que cumprir tudo o que ficou acordado. Ele tinha que cumprir tudo o que foi dito. E é interessante, né? Esse tipo de relacionamento. É algo que nós não entendemos muito, é algo que nós não compreendemos muito, mas é algo verdadeiramente que nós precisamos tirar a essência disso aqui. Quando nós fazemos um acordo, quando nós fazemos uma aliança, quando nós assinamos um contrato, quando nós damos a nossa palavra para com alguém, isso precisa ter valor. E nós precisamos resgatar o valor daquilo que acordamos, o valor daquilo que assinamos no contrato, o valor da nossa palavra. Amém? É algo que também há pouco mais de 40 anos se tinha muito mais valor do que os dias de hoje. A palavra de alguém era importante. Ou então não tinha valor nenhum. A pessoa não prestava e ninguém acreditava nela. Amém? Mas os homens de honra mesmo, os homens de fibra, quando ele dava a palavra, irmãos, ele sofria o dano, mas não quebrava a sua palavra. Amém? Então que nós possamos tirar grandes ensinamentos disso aqui, porque com certeza Deus irá nos instruir, Deus irá nos mostrar como nós devemos fazer, como nós devemos lidar para sermos bem-sucedidos na nossa vida. Amém? Então, preste atenção nesse tipo de cultura, mas veja por trás do que está escrito. Amém? Eu quero que você leia Gênesis capítulo 24, amém? É um passo importante porque aqui nós vamos transicionar da vida de Abraão para a vida de Isaac, amém? E é um divisor de águas. Então existe muita instrução, muitas coisas que nós precisamos aprender nesse capítulo 24 e eu creio que Deus vai nos ajudar.
Quero convidar você e sua família para estarmos hoje no culto da família na Casa do Oleiro. Vai ser a partir das 20 horas. Chega um pouco mais cedo, para a gente ter um pouco de comunhão, conversar um pouco, amém? E logo na sequência nós estaremos aprendendo a palavra de Deus na unção do Espírito. Deus tem uma palavra para cada um de nós no dia de hoje. Eu espero você. Que Deus te abençoe, amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até amanhã.